No dia seguinte, quando eles voltavam de Betânia, Jesus teve fome. Viu de longe uma figueira cheia de folhas e foi até lá para ver se havia figos. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, porque não era tempo de figos. Então disse a figueira: que nunca mais ninguém coma suas frutas. Marcos capítulo 11, versículo 12 a 14. O De Luca, nós estamos no capítulo Jesus quer os seus frutos, do livro Alguém Me Tocou, porque eu senti que de mim saiu poder. José Carlos De Luca, nós estamos fazendo a reflexão. Hoje é dia 13 de fevereiro. É uma passagem intrigante. O De Luca diz, né, que Jesus, ele também, com as suas mensagens, ele chocava, né, ele deixava os discípulos um tanto espantados. Como assim? Jesus secou a figueira porque não tinha frutos? Mas o que esperar de uma figueira se não está na época de dar frutos? E então Jesus se irritou. O que aconteceu, né? É claro que se passa de mais uma oportunidade de Jesus transmitir um ensinamento, né? Qual foi esse ensinamento? O De Luca propõe aqui que a gente faça uma reflexão de que, diz ele, o ser humano está no mundo para oferecer à comunidade onde se encontra os talentos e capacidades que Deus confiou a cada um. Precisamos verificar se não temos sido uma figueira estéril. Então, nós recebemos oportunidades, talentos, então, vamos dizer, e é preciso que isso fique bem compreendido. Há muitas pessoas que se dizem privilegiadas. Porque eu nasci numa família que tinha recursos, né, financeiros, e aí eu tive um bom estudo, eu fui para uma boa escola, passei numa faculdade, estudei, me formei. Nem todo mundo tem essa condição, ou seja, essa oportunidade. Nasceram em famílias pobres, passaram por necessidades básicas, né? Fome, não conseguiram estudar, tiveram que trabalhar desde cedo, e continuam pobres porque o emprego que tem, às vezes é um subemprego, enfim. Essas pessoas se dizem privilegiadas. Ainda bem que elas têm alguma reflexão acerca disso, e não com esse discurso de meritocracia, achando que são merecedoras. Existe muita diferença e necessidade de entendimento, reflexão a respeito disso. Porque se nós temos um olhar espiritual, nós vamos reconhecer que não existe privilégio e não existe merecedores. O que existe somos, né? São espíritos devedores, espíritos que precisam ter oportunidade de resgate, às vezes resgate em massa, né? Resgate com uma comunidade, resgate com um grupo de pessoas, né? Porque prejudicou, seja porque retirou dessas pessoas os seus bens, matou, né, em guerras. Nós temos a história da humanidade fala de muitas guerras, né, muitas mortes por disputas de poder, de honra, né, de posse por terras, dinheiro, enfim. Entender
que se nós promovemos a degeneração, se nós promovemos desequilíbrio, nós temos a oportunidade para restaurar o equilíbrio. Nós temos como o trabalho aqui na Terra, junto a uma certa comunidade, uma obrigação como forma de resgate. Então pensa o seguinte, não é privilégio, é oportunidade de trabalhar, oferecer os meus frutos que me foram concedidos. Então Deus confiou determinados recursos. Então pega a pessoa, então vamos lá, eu vou me colocar nesse lugar para não falar de outras pessoas. Então eu nasci numa família que tinha recursos financeiros, eu não passei fome, não passei por necessidades, morei sempre em lugares, né, bons, eu tinha condições de ter atendimento médico, estudo, e eu fui estudando, sim, dediquei, estudei, né, fiz meus cursos, né, a minha formação profissional e depois mestrado, doutorado em universidades públicas. E também, o que acontece? A gente cria um compromisso com aquilo que é do povo, que é público, de retornar para eles. Então, trabalhos voluntários, trabalhos com a comunidade, é isso que a gente precisa fazer. Então, já que eu recebi todos esses recursos e essas oportunidades para ter o conhecimento, para ter experiência, para ter, né, condições psicológicas, emocionais e físicas para o trabalho, é esperado que eu entre em contato com essa comunidade, as pessoas com as quais eu já outrora convivi e prejudiquei, para que haja o resgate, para que haja a entrega desse conteúdo, das condições que eu recebi. Então, quem está no poder, está num lugar de, por exemplo, governar uma cidade, né, precisa cuidar daquele povo, porque é uma oportunidade que aquele espírito tem de fazer com que os bens sejam distribuídos e todos possam usufruir dos direitos. Então, assim, toda a posição que a gente ocupa tem um compromisso, uma responsabilidade. E aquilo que a gente fizer na posição que a gente estiver, vai ser visto. Então Jesus vai olhar a figueira e vai falar: caramba, foram dadas todas as oportunidades para você crescer, se desenvolver, e você não está dando fruto? Essa figueira vai secar, porque ela é inútil. Recebeu a semente, recebeu água, recebeu nutrientes, que ela cresceu, né, com o sol, com o vento, o clima, ela se desenvolveu, e quando ela está em idade de produzir, mas não era a época, Márcia, da figueira. E aí, por que Jesus ainda diz para a figueira que, embora não fosse época dela dar figos, ele esperava que ela tivesse figos? Porque para nós não tem que ter época. A gente não tem que dar os frutos. Tá certo que assim, a criança é limitada, ela só pode fazer determinadas coisas. É o adulto, na fase de dar frutos, nós precisamos dar frutos. E não é dar fruto um pouquinho ali, né? Ou, agora eu não vou dar, agora... Não. O que Jesus está querendo dizer é que nós precisamos ser úteis o tempo todo. Estarmos produzindo
né? O tempo todo. E aí ele coloca aqui, o De Luca, a esterilidade de nossos talentos. Então, quando a gente tem os talentos e não usa, somos estéreis. Então, igual a figueira, estéril, não deu fruto. Nos leva à sensação de frustração, de um vazio, de, ai, o que eu estou fazendo da minha vida? Por quê? Porque nós somos convocados a produzir. E aí ele fala, a palavra felicidade deriva do latim felix, cujo significado era originalmente fértil, frutuoso, né? Aquele que dá frutos, fecundo. Portanto, a felicidade está diretamente associada à nossa fertilidade, isto é, a capacidade de realização dos nossos sonhos por meio da execução dos nossos talentos. A figueira estéril é o símbolo do sofrimento oriundo da pessoa que não frutificou na vida. Então, ele traz essa visão muito pertinente de que para sermos felizes nós precisamos produzir e nós recebemos os recursos, os talentos que Deus confiou a nós para produzir. E quando a gente não produz, a gente não está no caminho da felicidade. Isso significa que nós vamos viver uma vida estéril, uma vida vazia de sentido, de emoção, né? Porque a felicidade está em produzir, em oferecer desses nossos talentos para o equilíbrio, para a harmonia, para a ordem do universo. Então, assim, não é só daquela pequena comunidade, é todo mundo fazendo isso. Nós vamos criar, né, abundância, felicidade. E aí, fiquemos atentos a esse ensinamento do mestre. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Está em João, capítulo 16, versículo 33, quando, diante de uma situação em que eu não produzo frutos, que eu caio no desânimo, que eu passo por muitos problemas, muitos desafios, falando assim, caramba, eu não recebi essas oportunidades, né? Ou então, como que eu vou, né, dar frutos diante da situação que eu vivo? Isso não é uma condição de privilégio que eu falei, é uma condição que é dada para todos. Deus confia talentos para todos. Lembrando a parábola dos talentos, 5 para 1, 3 para 1 e 1 talento para 1. Significa que a gente vai receber aquilo que a gente vai dar conta de fazer. Então Deus está confiando que com aquele recurso que Ele está nos dando, a gente tem capacidade de fazer. Então é uma escolha. Eu preciso ter consciência disso, é uma escolha. E não ficar com medo, porque o medo é que é a raiz de todos os males, né? A gente fala do egoísmo, o egoísmo está com raiz no medo. O medo de que eu não tenho as coisas, né? Porque eu preciso ter tudo para mim, eu preciso atender as minhas necessidades, porque existe um medo de base ali, fazendo com que a gente se comporte de forma egoísta. O medo, ele paralisa, o medo, ele não dá frutos, o medo faz com que a gente não produza, porque para a gente produzir, a gente precisa se colocar no mundo, a gente precisa se arriscar, a gente precisa colocar a energia, criar, e entrar no movimento, é vida. A paralisação é morte, é desânimo, e não tem, vamos dizer assim, crime maior contra as leis divinas, nós nos rendermos ao desânimo e à morte.
E o que a gente precisa fazer? Entender que Jesus nos falou, você pode ter poucas condições, mas todos têm alguma. E se aqueles que receberam mais oportunidades, mais talentos, eles não distribuírem pelo egoísmo, pelo medo, pelo egoísmo, eles não distribuírem esses recursos, então eu sou privilegiada, eu tenho que fazer um trabalho para ajudar a comunidade. Então, você não é privilegiada, você tem uma obrigação diante dessa comunidade de distribuir os talentos que Deus confiou em você, porque não são seus. Você recebeu de Deus e vai prestar conta para Deus daquilo que você fez com os talentos que você recebeu. Isso está na parábola. Depois a gente retoma a parábola. Mas assim, então não é privilégio. Não é achar que é minha coisa, minha habilidade. É algo que eu recebo, que eu desenvolvo, mas eu preciso dar frutos. E os frutos, eles são distribuídos para alimentar uma multidão. Aí a gente lembra de outra parábola de Jesus, que é, outra parábola não, outro evento. É um outro evento que é a multiplicação dos peixes e dos pães, porque a gente precisa multiplicar aquilo que a gente tem. E quando a gente faz isso, a gente gera felicidade, não só para a gente, mas para toda a humanidade. Por isso que eu falei, é universal. Então, não é algo meu. O talento Deus confiou para que eu possa usar em benefício meu e de todos. Meu também, porque amar ao próximo como a si mesmo. Eu não estou excluída. É o meu caminho da felicidade, da construção da felicidade. E aí ele fala, não tema o sofrimento. Eu venci o mundo. O sofrimento está aí, faz parte, porque faz parte da condição espiritual que nós vivemos. Então vamos para a oração. Amado Jesus, analisando minha vida, constato que em muitos aspectos ainda sou uma figueira sem frutos. Eu não posso esconder de você que na maioria das vezes uma preguiça me invade e me deixa inerte diante das iniciativas que preciso tomar para alcançar meus objetivos. Creio que isso ocorra porque ainda me comporto como a criança que deseja encontrar tudo pronto em sua vida. Em outros momentos, noto que me omito porque me sinto incapaz de realizar os sonhos que acalantam em minha alma. Acredito que o complexo de inferioridade seja o meu maior adversário. Eu acrescentaria aqui o medo, meu maior adversário. Porém, querido mestre, analisando sua vida e mensagem, aprendi que não tentar é mais sofrido do que tentar e não dar certo. Porque, errando e aprendendo, chegarei aos meus objetivos e não realizando, jamais sairei do lugar sofrido onde me encontro. Auxilie-me, amigo Jesus, a não ser uma figueira sem frutos. Eu sei que tenho tantas coisas boas dentro de mim, por isso ajude-me a perder o medo, a preguiça e a sensação de que não sou capaz. Ajude-me a confiar em Deus e a confiar em mim. E, sobretudo, auxilie-me a entender que sou como uma estrela, ainda que pequena, e que, como toda estrela, devo fazer brilhar a minha luz. Assim seja.